mas ninguém acreditou porque o veneno que usei foi o silêncio acumulado de anos. Aos 18 anos, a minha família nem se deu ao trabalho de me ir buscar ao aeroporto, deixando-me ali, como um pacote devolvido pelo correio, no meio do caos de Lisboa. E se eu te disser que o pior não foi o abandono, mas descobrir que eles tinham planeado isso desde que eu nasci, para me transformar no bode expiatório perfeito da sua mediocridade? O ar no aeroporto Humberto Delgado cheirava a café requentado e a saudades apressadas, misturado com o zumbido incessante dos anúncios em português e inglês. Eu estava ali, com a mochila às costas e uma mala de rodinhas que rangia como os meus ossos cansados depois de 12 horas de voo desde o Brasil. Aos 18 anos, regressava a Portugal, à terra dos meus antepassados, à família que me havia mandado embora aos 10, com a promessa de que um dia voltarás e tudo será como antes. Que mentira mais doce, mais podre. Olhei para o relógio, 19 horas e 45. O meu tio João, o único que ainda me escrevia e-mails esporádicos, dissera que estaria lá às 19 horas. Nada. Liguei para o número dele, mas caiu na caixa de correio. Deve estar atrasado, pensei, enquanto me encostava a uma coluna fria de mármore, sentindo o peso da humilhação crescer como uma úlcera no estômago. Lisboa fervilhava à minha volta, casais abraçados, famílias ruidosas com malas cor-de-rosa, homens de fato a falar alto ao telemóvel sobre negócios que soavam a promessas vazias. Eu era o invisível, o rapaz magro de pele morena queimada pelo sol de São Paulo, com olhos castanhos que já carregavam mais ódio do que um homem de 40 devia ter. Aos 10 anos, os meus pais, ou o que restava deles, decidiram que eu era o problema. O meu pai, um pescador alcoólico do Algarve que nunca pescara nada além de dívidas, e a minha mãe, uma costureira de Setúbal que costurava sonhos para os outros enquanto os dela se desfaziam em farrapos. Tinham-me mandado para o Brasil com a avó materna, uma imigrante dura como o granito das ruas de Lisboa, que me criara com murros verbais e pão com azeitonas. Vai-te embora, miúdo, que aqui só trazes azar, dissera o pai na última vez que o vi, com o bafo a vinho tinto. Agora, 8 anos depois, eu voltava para reclamar o que era meu, o direito a uma família, ou pelo menos a uma explicação. As horas arrastaram-se como um vinho azedo. Às 21 horas, desisti e peguei no autocarro 91 para o centro. O Tejo brilhava sob as luzes da ponte 25 de Abril, um monstro de aço que ligava margens mas não curava feridas. Cheguei ao prédio decrépito em Alfama por volta das 22h30, subindo as escadas estreitas que cheiravam o mofo e a fado chorado. A porta do apartamento terceiro esquerdo estava entreaberta, como se me convidassem para uma emboscada. Bati, e ouvi vozes abafadas cessarem. A minha mãe abriu, os olhos inchados de noites mal dormidas, o cabelo grisalho preso num coque frouxo. Oh filho, entraste. O tio não veio. A voz dela era um sussurro, como se o ar fosse caro demais para desperdiçar em mim. Entrei, e o cheiro a bacalhau cozido e a tabaco frio acertou-me como um soco. O meu pai estava afundado no sofá, uma garrafa de cerveja Sagres na mão, os olhos vidrados na televisão que passava um jogo do Benfica. Não se mexeu. O meu irmão mais novo, o Tiago, de 15 anos, jogava PlayStation no canto, fones nos ouvidos, ignorando-me como se eu fosse um fantasma. A mana, a Inês, de 20, estava na cozinha, a lavar louça com gestos mecânicos, o rosto marcado por uma acne que ela tentava esconder com maquilhagem barata. Bem-vindo a casa, murmurou ela, sem ironia, mas sem calor. Sentei-me à mesa, e o silêncio caiu como uma cortina de chumbo. Onde está o tio? Perguntei finalmente, a voz rouca de cansaço. A mãe trocou um olhar com o pai, que deu um gole longo. Teve um imprevisto. Trabalho no Porto. Amanhã falamos. Amanhã. Essa palavra que sempre adiava tudo. Jantei um pedaço de pão com queijo da serra, mastigando devagar para não engasgar com o nó na garganta. Naquela noite, deitado no colchão fino do quarto que partilhava com o Tiago, que roncava como um porco, revivi as memórias que me haviam mantido vivo no Brasil. A avó, com as suas histórias de fado e revolução, ensinara-me a odiar a fraqueza. Os portugueses são como o vinho, uns envelhecem bem, outros azedam e viram vinagre. Eu não seria vinagre. Aos 16, comecei a trabalhar numa oficina de motos em São Paulo, consertando motores que rugiam como leões feridos. Aprendi a soldar, a calcular ângulos, a ver a fragilidade por trás da força. E a odiar. O ódio era o meu motor, silencioso e eficiente.
No dia seguinte, o tio João apareceu, com um maço de cigarros na mão e um sorriso torto. Desculpa, rapaz. O navio atrasou-se. Mentira. Eu via nos olhos dele o mesmo olhar evasivo do pai. Ele era o irmão mais novo, o bem-sucedido, com um emprego no estaleiro de Lisboa e uma mota que usava para fugir das responsabilidades. Convidou-me para um café na esplanada do Chiado, onde o sol batia forte nas mesas de ferro forjado. A família está complicada. Teu pai perdeu o emprego no Porto há meses. Dívidas até ao pescoço. A tua mãe anda a costurar de noite para os vizinhos. E o Tiago? Bem, ele é um bom miúdo, mas precisa de um exemplo. Rime, um riso seco como o Alentejo em seca. E eu sou o quê? O Salvador. Não era. Naquela tarde, enquanto vagueava pelas ruas de Alfama, com o fado das tabernas, percebi a verdade nua. Eles não me queriam de volta por amor, mas por pena. Ou pior, por culpa. O tio confessara, entre golos de galão, que a avó morrera há um ano, deixando-me uma herança modesta, 5.000 euros numa conta em Lisboa e uma casa pequena em Cascais, que eles tinham gerido para mim. Gerido. Li nas entrelinhas, gastado. Fui ao banco no dia seguinte, com o coração a bater como um tambor de carnaval. O saldo: 1.200 euros. O resto: despesas administrativas, disseram, com papéis falsos que cheiravam a fraude. Naquele momento, o ódio cristalizou-se. Não era mais uma emoção, era um plano. Os dias seguintes foram um purgatório de rotinas falsas. Acordava às 6 horas, tomava o pequeno almoço com a família em silêncio, pão torrado e café amargo, e saía para procurar emprego. Na verdade, passei horas na Biblioteca Municipal de Lisboa, devorando livros sobre finanças, psicologia e direito. Li sobre manipulação emocional, sobre como as famílias portuguesas se desfazem como castelos de areia no areal da Nazaré. Aprendi que o perdão é uma ilusão para os fracos, a vingança, quando bem cozinhada, é um banquete. Encontrei um emprego numa garagem em Belém, consertando carros de turistas ricos que vinham lamber os pastéis de nata e fingir que compreendiam o fado. O salário era mísero, 800 euros por mês, mas bastava para alugar um quarto numa pensão em Alcântara, longe daquela casa sufocante. À noite, voltava e observava-os. O pai, afogado em cerveja, contava histórias inventadas de juventude no mar, onde era capitão em vez de marinheiro raso. A mãe, com as mãos calejadas, remendava roupas enquanto sonhava com um Portugal que nunca existira. O Tiago, rebelde contra os malfeitas, fumava erva no terraço e falava de fugir para o Reino Unido. A Inês, a mais quieta, tinha um namorado que batia nela, eu via os hematomas no braço, disfarçados por mangas compridas. Por que não sais daí? Perguntei-lhe uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos. Ela baixou os olhos, como se o chão de azulejos fosse mais digno. Porque é família, mano. Família aguenta-se. Família. Essa palavra que me queimava como mostarda. Comecei a plantar sementes. Pequenas mentiras brancas que cresciam como era venenosa. Ao pai, falei de um amigo no Porto que precisava de um pescador experiente, uma isca para o ego dele. Ele mordeu, e eu o levei a uma entrevista falsa, onde um comparsa meu, um mecânico brasileiro que eu conhecera na garagem, o humilhou com perguntas impossíveis. Você não serve para o mar, homem. Vá para casa. O pai voltou destroçado, e eu consolei com uma cerveja, sentindo o veneno escorrer devagar. Para a mãe, inventei uma história de uma fábrica de têxteis em Torres Vedras que contratava costureiras. Vai lá, mãe. Mereces melhor. Ela foi, de autocarro lotado, só para descobrir que era um call center de telemarketing. As lágrimas dela à mesa do jantar foram o meu primeiro gole de vinho tinto. O ódio não era cego, era cirúrgico. Eu estudava-os como um engenheiro estuda uma ponte frágil, pontos de stress, rachas invisíveis. O tio João, com as suas dívidas no estaleiro, era o elo mais fraco. Descobri, através de um contacto na biblioteca, um advogado reformado que trocava histórias por cafés, que ele falsificara documentos para embolsar parte da herança da avó. Confrontá-lo-ia mais tarde. Por agora, contentava-me em sussurrar ao ouvido do pai: o teu irmão anda a safar-se com o dinheiro da família, não é? Sem acusações diretas, só sementes.
O pai começou a ligar para o irmão às 2 horas da manhã, bêbado e raivoso. Onde está o dinheiro da miúda, João? Onde está? Um mês depois do meu regresso, o apartamento em Alfama era um barril de pólvora. O Tiago, influenciado pelas minhas conversas de irmão mais velho, começou a questionar o pai sobre as dívidas. Por que é que a gente vive assim, pai? O mano voltou e tu nem mudaste. O pai explodiu uma noite, atirando a garrafa contra a parede, o vidro estilhaçando como o nosso passado. Cala-te, fedalho. Tu não sabes de nada. Eu assisti da porta do quarto, imóvel, sentindo o pulso acelerar como um motor V8. A Inês chorava no corredor, e eu abracei-a pela primeira vez em anos. Vai-te embora daqui, mana. Eu ajudo-te. Ela hesitou, mas no dia seguinte, arrumou a mala e foi para uma amiga em Oeiras. Um a menos na teia. O verão em Lisboa é um forno, com o ar úmido a colar a roupa à pele como um pecado não confessado. Eu trabalhava 12 horas por dia na garagem, as mãos pretas de óleo, o corpo dorido mas a mente afiada como uma navalha. Economizava cada cêntimo, sonhando com o dia em que compraria a minha própria oficina. Mas o sonho maior era a vingança, não sangue, mas erosão. Fazer com que eles se devorassem uns aos outros, até restar só o osso. O tio João foi o próximo. Marquei um encontro no Terreiro do Paço, sob o arco triunfal que celebrava heróis que eu nunca fora. Ele chegou atrasado, suado, com um envelope castanho na mão. Trouxe-te uns papéis da herança. Assina, e fica tudo resolvido. Assinei, mas não antes de ler. Falsificações grosseiras, assinaturas forjadas com a caligrafia trêmula da avó. Guardei cópias num pendrive escondido. Obrigado, tio. Família é tudo. Ele sorriu, aliviado, sem saber que acabara de assinar a sua sentença. Naquela noite, enviei um e-mail anónimo para o estaleiro, investiguei o João Silva. Fraude na herança familiar. Documentos em anexo. Anexei scans borrados, o suficiente para semear dúvida. 2 dias depois, o tio ligou-me em pânico. Quem é que fez isto? O teu pai. Diz-me. Fingi surpresa. Não sei, tio. Mas se calhar devias falar com ele. O confronto foi épico, digno de uma tragédia de Camões. O pai e o tio encontraram-se no café da esquina, gritando como vendedores na feira da ladra. Ladrão. Roubaram o miúdo, berrou o pai, a cara vermelha como um tomate algarvio. O tio negou, mas o dano estava feito. A mãe, no meio, chorava e implorava paz, mas a paz era uma ilusão que eu havia enterrado no Brasil. O Tiago, agora meu aliado involuntário, gravou o vídeo no telemóvel e partilhou com os amigos da escola. Viral em Alfama, irmãos portugueses a partir-se por dinheiro. A vergonha corroía-os como sal na ferida. Outono chegou a Lisboa como um manto cinzento, com chuvas finas que molhavam as calçadas de pedra e faziam os elétricos rangirem mais alto. Eu mudara-me para a pensão em Alcântara, um quarto exíguo com vista para o estaleiro onde navios enferrujavam como memórias antigas. Pagava 400 euros por mês, e o resto ia para um curso noturno de mecânica avançada na Escola Profissional de Lisboa. Diurnamente, consertava os BMW de executivos que estacionavam na garagem como se o mundo lhes devesse reverências. Bom trabalho, rapaz, diziam eles, deixando gorjetas que eu guardava para o futuro. O futuro era a minha arma, uma oficina própria, um nome que ecoasse nas ruas, e uma família destruída aos meus pés. O plano evoluía como um vinho do Douro, ganhando corpo e acidez. O pai, agora desempregado e paranoico, começou a beber mais, acusando o tio de tudo, da crise económica à morte da avó. Ele sempre invejou-me o mar, gritava ele nas tabernas de Alfama, onde os copos de aguardente se multiplicavam como ecos. O tio, suspenso do emprego por investigação interna, vendia a mota para pagar advogados e ligava-me às escondidas. Ajuda-me, sobrinho. Somos sangue. Ri-me no escuro do quarto, imaginando o sangue dele a escorrer como óleo negro. Sangue. Tu bebeste o meu, tio. Agora, aguenta. A mãe era o coração frágil da fera. Eu visitava-a aos domingos, levando pastéis de Belém embrulhados em papel castanho, fingindo o filho pródigo. Sentávamo-nos na cozinha, o vapor do chá de limão subindo como fantasmas. Sentes falta do Brasil? Perguntava ela,
os olhos evasivos. Sinto falta de uma mãe que não me mandasse embora, respondia eu, suave como seda envenenada. Ela baixava a cabeça, as mãos tremendo ao mexer o açúcar. Foi pelo teu bem, filho. O teu pai. Ele batia. E tu eras pequeno, gritavas tanto. Pela primeira vez, ouvi a verdade nua, os murros não eram só verbais. Aos 10 anos, eu fora o escudo dela, apanhando os socos que deviam ser para ela. Mandaram-me embora para me salvar, ou para se salvarem a si mesmos. O ódio vacilou por um segundo, mas endureciu como aço. E agora? Batas nele por mim. Não batia, claro. Mas as sementes germinavam. Comecei a deixar recortes de jornais sobre violência doméstica na mesa, por acaso. Ela leu-os em voz alta, a voz quebrada, e uma noite ligou para a polícia quando o pai chegou tarde, cheirando a perfume barato. Ele anda com outra, perguntei no dia seguinte, fingindo preocupação. Ela assentiu, lágrimas salgadas como o Atlântico. Descobri a amante numa pesquisa rápida no Facebook, uma viúva de 45 anos de Chabregas, com fotos de férias no Algarve. Enviei flores anónimas para casa, com um cartão, para a mulher que merece melhor que mentiras. O pai encontrou-as e explodiu, acusando a mãe de traição. O ciclo virava, ela, ele, gritos que acordavam os vizinhos. O Tiago era o wildcard, o irmão que eu podia moldar como argila. Aos 15, ele era um vulcão adormecido, com sonhos de rapper que rimavam pobreza com revolta. Levava-o à garagem aos fins de semana, ensinando-o a trocar óleo e a ler diagramas. Vês isto, mano? Um motor partido pode ser consertado. Uma família, nem sempre. Ele ria, mas os olhos brilhavam com compreensão. Uma tarde, enquanto limpávamos um carburador, ele confessou: o pai roubou o meu dinheiro de anos, o que eu guardava para a mota. Disse que era para a família. Apertei o pano com força, sentindo o ódio pulsar. Então, vamos ensiná-lo a não roubar mais. Planeámos uma pequena fraude reversa. O Tiago encontrou um envelope com 500 euros na rua, dinheiro meu, claro, e levou-o para casa, dizendo que era um achado. O pai, olhos gananciosos, confiscou imediatamente. Para as dívidas, miúdo. A família precisa. Gravei a conversa com o microfone escondido no casaco do Tiago. Dias depois, o irmão confrontou na cozinha, voz alta e crua: dá-me o dinheiro de volta, pai. Era meu. O pai riu, mas o riso morreu quando o Tiago mostrou o vídeo no telemóvel da mãe. Vês? Ele é um ladrão. A mãe, enfraquecida, defendeu-o fracamente, mas a semente da dúvida enraizou-se. Enquanto isso, a minha vida ganhava tração. No curso noturno, conheci o professor Mendes, um homem de 50 anos com cicatrizes de divórcio e uma paixão por motores elétricos. Tens jeito, rapaz. Mas o que te move mesmo? Hesitei, depois disse: injustiça. Famílias que destroem em vez de construir. Ele assentiu, como se soubesse. Introduziu-me a um investidor de Cascais, um tipo chamado Rui que procurava sócios para uma rede de garagens ecológicas. Portugal está a mudar, miúdo. Elétricos em vez de diesel. Queres entrar? Investi os 1.200 euros restantes da herança e mais 2.000 poupados. O contrato foi assinado num café em Sintra, sob a sombra de palácios de contos de fadas que escondiam dragões reais. A Inês, agora em Oeiras, ligava-me semanalmente. O namorado. Ele magoou-me outra vez. Ensinara a documentar, fotos dos hematomas, áudios das ameaças. Vai à polícia, mana. Eu vou contigo. Fomos juntas à esquadra de Cascais, onde um agente de bigode grisalho ouviu a história com olhos cansados. Mulheres como tu vêm aqui todos os dias. Mas prova, e ele apanha. Provei. O ex dela foi detido por agressão, e a Inês mudou-se para a casa da avó em Cascais, a minha herança, que eu reclamara judicialmente com a ajuda do professor Mendes. O juiz, um homem de Leiria com sotaque cantado, decidiu a meu favor: a casa era minha, e os gastos do tio eram reembolso integral ou processo por fraude. O Natal aproximava-se, com luzes piscando nas ruas de Lisboa como estrelas falsas. A família reuniu-se no apartamento de Alfama,
um banquete magro de bacalhau à brás e vinho da casa. O pai, mais magro e amargo, ergueu o copo, pelo regresso do filho perdido. Ri-me por dentro. O tio não veio, doente, disse, mas eu sabia que estava a ser interrogado pelo estaleiro. A mãe serviu, os olhos vermelhos. O Tiago sentou-se ao meu lado, sussurrando, o plano está a funcionar, mano. Assenti, imperceptível. Depois do jantar, anunciei, comprei a casa da avó. A Inês vai morar lá comigo. E tenho um negócio novo. Silêncio. O pai tossiu. Com que dinheiro? Com o que sobrou da herança. E suor. O olhar dele era uma lâmina cega. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas como dedos acusadores, o pai veio ao meu antigo quarto, agora vazio exceto por uma mala minha. Desculpa, filho. Eu errei. As palavras saíram como cuspo. Abracei-o, sentindo o corpo frágil tremer. Eu perdoo-te, pai. Mas a família muda. Era a primeira mentira grande, e doeu como uma costela partida. Mas o veneno precisava de tempo para atuar. O inverno trouxe geadas ao Tejo, e com elas, o colapso. O tio João perdeu o emprego, processado por fraude. Mudou-se para um quarto em Chelas, longe do mar que tanto amava. Ligou-me uma vez, voz rouca, ajuda-me, por favor. Ajuda. Como tu ajudaste a avó. Desliguei, e bloqueei o número. O pai, sem o irmão para culpar, virou-se para dentro, bebia menos, mas ruminava mais. Começou a frequentar reuniões de alcoólicos anónimos em Belém, onde confessava pecados que eu nunca ouvira. Bati no meu filho pequeno. Mandei-o embora para o proteger de mim. O Tiago contou-me, olhos brilhantes. Ele está a mudar, mano. Mudar tarde é pior que nunca. A mãe, enfraquecida pela traição imaginária, adoeceu. Uma pneumonia branda, disseram os médicos do Hospital de São José, mas eu via o cancro da culpa a roer-lhe os pulmões. Visitei-a no quarto, levando flores de Cascais. Lembras-te da história da avó sobre o fado? O sofrimento é o nosso vinho. Ela sorriu fraco. Tu és forte, filho. Mais que nós. Segurei-lhe a mão, sentindo os ossos como galhos secos. Sê forte por mim, mãe. Conta-me tudo. E contou, as noites de pancada, a gravidez da Inês que quase acabou em aborto, o tio que sugerira mandar-me embora para salvar o casamento. Cada palavra era uma bala que eu guardava no coldre. A primavera irrompeu em Lisboa com azulejos reluzentes e o cheiro de jasmins nas varandas de Alfama, mas para a minha família, era o prelúdio da tempestade. Eu instalara-me na casa de Cascais com a Inês, uma vivenda modesta com jardim para o mar, paredes caiadas que ecoavam menos gritos. O negócio com o Rui descolava, abríramos a primeira garagem em Oeiras, especializada em conversões para elétricos. Clientes afluíam, ambientalistas de Lisboa, e yuppies do Estoril que queriam salvar o planeta enquanto bebiam lattes. O meu salário subira para 2.500 euros, e eu contratara o Tiago como aprendiz, pagando-lhe o dobro do que o pai jamais dera. Aprende, mano. Isto é o futuro. Não o passado podre. O pai ligava semanalmente, voz trêmula como um barco em mar alto. Vem almoçar, filho. Fiz um cozido à portuguesa. Recusava, sempre com desculpas, reunião, cliente, o mar está agitado. Ele insistia, e eu deixava-o marinar na própria sopa. Descobrira, através de um contacto na A, que ele confessara mais, não só me batera, mas apostara o dinheiro da avó num cavalo perdedor em 2015. Perdi tudo por ganância, lera eu no relatório anónimo que pedira. O ódio, agora maduro, não explodia, infiltrava-se, como água no calcário. Planeei o próximo golpe com precisão de relojoeiro. O tio João, desesperado, procurara emprego em Setúbal, mas o escândalo seguira-o como uma sombra. Encontrei-o num café portuário, cara inchada de noites sem sono. Sobrinho. Ouvi dizer que tens um negócio. Dá-me uma chance. Sorri, oferecendo um cigarro. Chance. Como a que deste à avó. Ele empalideceu. Eu. Geri mal. Mas era pelo bem da família. Família.
Tu roubaste-nos. Mostrei-lhe os documentos originais, as assinaturas falsificadas sob a luz fraca. A polícia sabe. Ele balançou a cabeça. Ainda não. Mas se eu falar. Deixei a ameaça pairar, como fumo. Trabalha para mim. Limpa garagens. Por 500 euros. E cala-te sobre o passado. Ele aceitou, humilhado, varrendo o chão da oficina em Oeiras enquanto eu supervisionava conversões de Audis em elétricos silenciosos. O Tiago ria baixinho. Olha o tio, o grande marinheiro, agora vassoura na mão. Mas eu via o veneno atuar. Cada vassourada era um lembrete da queda. O pai soube semanas depois, através de fofocas de Alfama. O João trabalha para ti. Como criado. Liguei-lhe eu mesmo. Sim, pai. Ele errou. Como tu. Mas eu dou segundas chances. O silêncio dele foi um grito mudo. A mãe saiu do hospital mais magra, com prescrições de comprimidos que engolia como hóstias. Mudou-se temporariamente para a casa de uma prima em Amadora, fugindo do apartamento vazio. O teu pai. Ele tenta, filho. Vai às reuniões. Visitei-a lá, levando-a a passear no Rocio, onde pombos bicavam migalhas como pecados. Conta-me mais, mãe. Sobre o tio. Ela hesitou, depois desabafou. Ele convenceu o teu pai a mandar-te embora. Disse que no Brasil terias futuro. Mas era para ficarem com a casa da avó. Cada revelação era um tijolo na muralha do meu rancor. E tu deixaste. Ela chorou. Eu era fraca. Agora, sou só velha. A Inês florescia em Cascais. Terminaram o namorado violento e matriculara-se num curso de design gráfico online. Obrigada, mano. Sem ti, eu ainda estava presa. Caminhávamos na praia da Conceição ao pôr do sol, ondas lambendo a areia como línguas arrependidas. A família não é sangue, é escolha, disse eu. Ela assentiu, mas perguntou, e o pai e a mãe? Vais perdoá-los? Perdão é para santos. Eu sou só humano. O verão voltou, quente e pegajoso, com o Festival de Sintra a encher as ruas de turistas. O negócio expandiu, segunda garagem em Cascais, parceria com uma startup de baterias solares. O Rui, agora amigo, confidenciou, tens um dom para negócios, mas um demónio nos olhos. Rime. O demónio constrói impérios. Contratei advogados para processar o tio formalmente pela fraude, não por todo o dinheiro, só o suficiente para o deixar na miséria controlada. Ele implorou no Tribunal de Lisboa, voz quebrada, pela família, por favor. O juiz negou, e eu assisti da galeria, impassível como uma estátua de D. Sebastião. O pai, sabendo do processo, veio à casa de Cascais uma noite de julho, sozinho, de táxi pago com o que restava da reforma. Bateu à porta às 23 horas, chuva fina molhando o cabelo grisalho. Filho. Fala comigo. Deixei-o entrar, sentando na sala com vista para o Mar Negro. Ele chorava, um homem quebrado como um barco encalhado. Eu errei tudo. Bati-te, roubei-te, abandonei-te. Mas ama-me ainda. As palavras saíram engolfadas, misturadas com ranho. Abracei-o, sentindo o cheiro a sal e derrota. Amo-te, pai. Mas o amor não apaga dívidas. Deixei dormir no sofá, e de manhã, dei-lhe 1000 euros. Para recomeçares. Mas afasta-te do tio. Ele é veneno. Ele saiu, grato, mas o veneno verdadeiro era meu. O Tiago, agora com 16, idolatrava-me, quero ser como tu, mano. Rico e forte. Ensinei-o a investir, a poupar, a ver fraquezas como oportunidades. A mãe, de Amadora, começou terapia, eu pagava as sessões, anonimamente. Ela escreveu-me uma carta, obrigada pelo apoio invisível. Sinto que um anjo vela por mim. O anjo era o diabo. Outono trouxe eleições, com cartazes de políticos prometendo família unida, Portugal forte. Ri-me na oficina, enquanto convertia um Tesla para um cliente de Belas. O tio, demitido da garagem por conduta inadequada, uma queixa falsa minha, mendigava empregos em cafés de Setúbal. Liguei-lhe, precisas de ajuda? Sim. Por favor. Então,
confessa tudo ao pai. Em vídeo. Ele fez um monólogo patético enviado por WhatsApp: irmão, roubei a herança do miúdo. Perdoa-me. Enviou ao pai, e o inferno rebentou. O pai, em fúria cega, foi a Setúbal de comboio, confrontando o irmão no armazém portuário. O Tiago filmou de longe, eu mandara-o gritos, empurrões, o tio a cair no chão molhado de óleo. Traidores. Todos vós. A polícia chegou, separando-os, mas o vídeo viralizou em grupos do WhatsApp de Alfama. Irmãos portugueses a brigar como cães. A vergonha pública era o meu golpe mestre, não matava, mas mutilava a alma. O inverno de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de ferro, com ventos do norte uivando pelo Tejo e geadas branqueando os vinhedos do Douro. A minha vida em Cascais era um oásis, a casa renovada com painéis solares que eu instalara pessoalmente, a Inês a desenhar logos para startups, o Tiago a aprender contabilidade na oficina. O negócio faturava 200 mil euros anuais, e eu sonhava com a expansão para o Porto. Mas o sonho noturno era o outro, ver a família desmoronar, peça por peça, até ao núcleo podre. O pai, após a briga com o tio, isolou-se no apartamento de Alfama como um ermita. Parou as reuniões da A, voltando ao vinho como um viciado a agulhas. O Tiago visitava-o, reportando: ele fala sozinho, mano. Diz que tu és o único que sobrou. Eu assentia, mas dentro, o relógio tic-taqueava. Contratei um detetive privado, um ex-polícia de Lisboa com sotaque arrastado, para vigiar o pai. Relatórios semanais, saídas noturnas para bares de má fama, conversas com credores, uma tentativa de suicídio abortada com comprimidos jogados no lavatório. Ele está no limite, senhor, disse o detetive ao telefone. Pressionar mais pode matá-lo. Então pressiona, respondi, frio como o aço inoxidável. A mãe, na terapia, começava a reconstruir-se. Ligava-me, o terapeuta diz que preciso de confrontar o passado. Incentivei-a, vai, mãe. Começa pelo pai. Ela marcou um encontro no Jardim da Estrela, bancos de ferro sob plátanos centenários. O Tiago espiou, gravando, ela, voz firme pela primeira vez, listando pecados, as pancadas, o abandono, as mentiras. Tu destruíste-nos, Manuel. Pelo miúdo, afasta-te. Ele defendeu-se, voz rouca, eu amava-te. Mas o João. Ele envenenou tudo. Ela saiu, deixando-o ali, chuva fina lavando as lágrimas. O tio João era um espectro, dormia no carro, um Fiat enferrujado estacionado em lotes de Setúbal. Encontrei-o mendigando no mercado de peixe, mãos trêmulas a oferecer limões por tostões. Sobrinho. Misericórdia. Deitei-lhe 50 euros na palma suja. Misericórdia. Confessa à polícia a fraude toda. Incluindo o que fizeste com o dinheiro da avó. Ele hesitou, olhos vazios como o mar em calmaria. E se eu o fizer? Eu pago-te um advogado. E um teto. Fez. Dias depois, depos na esquadra de Lisboa, voz falhando, roubei 3.800 euros da herança da minha sogra. Gastei em apostas e mulheres. O processo reabriu, e o pai foi chamado como testemunha, cúmplice involuntário. O confronto final com o pai planeei para o Natal, num restaurante em Belém com vista para o Mosteiro dos Jerónimos, onde monges outrora rezavam por almas perdidas. Convidei toda a família, mãe, Inês, Tiago, até o tio sob fiança. O pai chegou primeiro, fato poído, olhos fundos. Obrigado por nos juntares, filho. Sorri. Família, não é? Sentámo-nos à mesa longa, velas tremulando como mentiras. O bacalhau chegou, fumegante, mas o apetite era nulo. Comecei com brindes falsos, pelo regresso. Depois, revelei. Liguei o projetor portátil, sim, trouxera um, disfarçado de prenda. Vídeos, documentos, gravações, o tio a confessar, o pai a roubar o envelope do Tiago, as noites de violência filmadas por vizinhos anos atrás. Isto é o que a família fez de mim. Silêncio de morte. A mãe soluçou. Meu Deus, filho. O tio baixou a cabeça. O pai, pálido, murmurou, perdão. Perdão não basta, disse eu, voz calma como o mar em agosto.
Vocês construíram esta prisão. Agora, vejam-na desabar. O pai levantou-se, cadeira rangendo. Tu orquestraste isto. O meu próprio sangue. Assenti. Sangue traidor merece lição. Ele avançou, punho erguido, mas o Tiago interveio. Pai. Ele tem razão. O soco caiu no vazio. O tio tentou fugir, mas seguranças, contratados por mim, bloquearam a porta. Senta-te, João. A polícia espera cá fora. A mãe implorou, basta, filho. Somos teus. Não. Vocês foram nada. A polícia chegou discreta, algemando o tio por violação de fiança. O pai, em choque, seguiu-a voluntariamente para interrogatório. A Inês chorava, mas abraçou-me, acabou. Quase. Pagámos a conta, minha, claro, e saímos para a noite fria de Belém, pastéis de nata entocados na mesa como símbolos de doçura negada. Janeiro trouxe julgamentos. O tio pegou 18 meses, suspensos com trabalho comunitário em Setúbal. O pai, como cúmplice menor, multa e serviço à comunidade na Autores. A mãe divorciou-se, mudando-se para um apartamento pequeno em Amadora com pensão minha, anónima, através de um advogado. Começa de novo, disse-lhe por carta. Ela respondeu, obrigada pelo ódio que me salvou. Eu expandi o negócio para o Porto, comprando uma garagem falida no Ribeira. O Tiago gerenciava o Oeiras, a Inês desenhava o logo, um motor elétrico entrelaçado com uma âncora partida. Simboliza força renovada, disse ela. O pai escreveu-me uma vez, mudei, filho. Trabalho num café. Orgulha-te. Não respondi. O orgulho era para os inteiros, eu era o remendado. A primavera de 2026 desabrochou com fúria, flores de laranjeira perfumando Lisboa enquanto eu tecia os fios finais da taia. O negócio era um império em miniatura, 3 garagens, frota de vans elétricas para entregas em Cascais, parcerias com a EDP para estações de carga. O Rui, agora sócio minoritário, brindava comigo em jantares no Bairro Alto, de rapaz do aeroporto a rei do asfalto. Como? Vingança bem planeada, respondia, e ele ria, sem saber a verdade. O pai, agora 52, limpava mesas no café da esquina de Alfama, mãos que outrora seguravam redes agora a esfregar gordura. O Tiago visitava-o, trazendo sobras da oficina. Come, pai. Não és invisível. Ele comia em silêncio, olhos fixos no mar distante pela janela embaçada. Uma tarde, o Tiago gravou a confessar a um cliente, perdi o filho por estupidez. Ele voltou como um furacão. Enviou-me o áudio. Ouvi, coração endurecido como cortiça alentejana. A mãe, em Amadora, namorava um terapeuta, ironia cruel. Ele é gentil, disse-me ao telefone, voz leve pela primeira vez. Como tu, filho. Gentileza é frágil, mãe. Protege-te. Ela riu. Aprendeste-me isso. O tio, em liberdade condicional, trabalhava num estaleiro menor em Almada, varrendo limalhas como penitência. Ligou-me uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu errei. Erros definem-nos, tio. Vive com o teu. Mas o clímax pairava, como uma onda na ericeira. Descobri, através do detetive, que o pai planeava um regresso, juntar dinheiro para comprar uma casa pequena no Algarve, fugir da vergonha lisboeta. Vai viver como ermita, reportou o homem. Não. Ele não escaparia tão fácil. Infiltrei-me, contactei o agente imobiliário, um tipo de Faro com sotaque cantarolado, e ofereci o dobro pelo imóvel. Diga ao comprador que o negócio caiu. Razões familiares. O pai perdeu o depósito, 5.000 euros poupados em meses de humilhação. Desabou no café, chorando para o patrão, tudo me foge. O Tiago, agora meu confidente, confrontou-o, foi humano, pai. Porquê? O pai assentiu, derrotado. Eu mereço. Mas perdoa-me por ele. O miúdo veio a Cascais, olhos turvos, ele está quebrado, mano. Hesitei, pela primeira vez, o ódio rachou. Não para. Mas dou-lhe uma ponte.
Convidei-o para a oficina do Porto, um armazém renovado à beira do Douro, onde barcos rabelos flutuavam como fantasmas. Ele chegou de comboio, fato amarrotado, mãos limpas mas alma suja. Filho. Vim. Abracei-o, sentindo o corpo ossudo tremer. Trabalha aqui, pai. Conserta barcos. Pelo mar que amas. Ele aceitou, olhos marejados. Dias viraram semanas, ele soldava cascos, contava histórias verdadeiras de tempestades, ria com os aprendizes. O ódio meu vacilava, mas eu o alimentava com memórias, o aeroporto vazio, a herança roubada. A mãe soube, e veio visitar. Jantámos em família, eu, Inês, Tiago, ela, e o pai convidado. Na casa de Cascais, mar ao fundo, comemos cataplana de amêijoas, vinho verde fresco. Risos tímidos, histórias de infância não as batidas, mas as tardes na praia da Caparica. Somos uma família partida, disse a mãe, erguendo o copo. Mas remendável. O pai olhou-me, obrigado, filho. Pelo remendo. Sorri, mas dentro, planeava o golpe final, não destruição, mas redenção forçada. Eles pagariam não com ruína, mas com verdade eterna. O tio, excluído, escreveu uma carta, deixa-me entrar. Rasguei-a. Ele ficaria fora, lição viva. Verão trouxe o auge, inauguração da garagem do Porto, com fogo de artifício sobre o Douro. Toda a família veio, exceto o tio. O pai discursou, voz rouca, o meu filho ensinou-me que o mar perdoa, mas não esquece. Aplausos. Eu sussurrei ao ouvido dele, não esqueço, pai. Mas permito. Lágrimas dele molharam o meu ombro. Mas o veneno final, revelei à mãe, em privado, o plano todo. Eu orquestrei a queda. Por amor ferido. Ela chorou, mas abraçou-me, e salvaste-nos. Monstro e anjo. O segredo uniu-nos, uma cicatriz partilhada. O outono de 2026 tingiu Portugal de ocre e ouro, folhas caindo nas ruas de Lisboa como confetes de um carnaval acabado. O meu império mecânico prosperava, 5 garagens, app para marcações, investimento de um fundo de venture capital de Coimbra. Eu era o jovem empreendedor que os jornais de economia citavam, de imigrante a magnata dos elétricos, mas à noite, no quarto de Cascais com o mar a sussurrar segredos, o vazio ecoava. A vingança consumara-se, mas o que restava? Uma família remendada, frágil como porcelana de vista alegre. O pai instalara-se no Porto, numa casa pequena que eu comprara, anónima, claro, perto do estaleiro. Trabalhava connosco, consertando iates de ricos que navegavam o Douro como deuses. O mar cura, dizia ele aos aprendizes, olhos claros pela primeira vez em anos. O Tiago, com 17, gerenciava o Porto, namorando uma rapariga de Gaia com riso contagiante. Obrigado por me mostrares o caminho, mano, disse ele numa noite de vinho do Porto. Abracei-o, somos o caminho agora. A Inês casara-se num verão quente, com um designer de Lisboa que a tratava como rainha. O casamento fora na praia da Ursa, ondas como testemunhas, e eu dancei o fado com ela, lágrimas salgadas misturando-se ao suor. Tu salvaste-me, irmão. Nós salvámo-nos. A mãe, em Amadora, escrevera um livro, Memórias de uma costureira partida, publicado por uma editora pequena de Benfica. Chama-se Fios Partidos. Li-o numa noite chuvosa, páginas cheias de dor e redenção. O capítulo sobre mim, o filho que voltou como juiz e salvador. Liguei-lhe, orgulho, mãe. Ela chorou, vem visitar. Fui, e cozinhei um bacalhau à minha maneira, com especiarias do Brasil, rimos de antigas feridas, agora cicatrizes. O tio João morreu em novembro, um ataque cardíaco no autocarro para Almada. Sozinho, sem família no funeral, um caixão simples no cemitério de Setúbal, padre murmurando absolvições vazias. Não fui. Mas enviei flores, rosas vermelhas, como sangue não derramado. O pai soube, e veio a Cascais de comboio noturno. Irmão morto. Culpa tua. Olhei-o, culpa dele. Mas perdoou por mim. Ele perdoou, num sussurro ao mar, descansa, João. O Natal reuniu-nos na casa de Cascais, árvore de Natal com luzes elétricas que eu instalara.
Bacalhau, rabanadas, filhós quentes. O pai ergueu o copo, pela família renascida. Brindamos, e pela primeira vez, o gosto não era amargo. Mas depois, sozinho no terraço, com estrelas sobre o Atlântico, confessei ao vento, matei-os com silêncio. E renasci. Anos passaram como autocarros na Marginal, o negócio expandiu para a Espanha, eu casei com uma engenheira de Barcelona, meti-me na política local de Cascais, defendendo famílias, as verdadeiras. O pai envelheceu graciosamente, netos a chamarem-lhe avô, contando histórias de tempestades domadas. A mãe publicou mais um livro, viajou ao Brasil. O ódio. Enterrado no aeroporto de Lisboa, onde tudo começara. Mas numa noite de 2030, sonhei com o regresso, eu, 18 anos, mochila às costas, família invisível. Acordei suado, e soube, a vingança não acaba. É legado. Ensinava aos filhos, a família é escolha. Escolhe bem. E eles escolhiam-me, ciclo quebrado. Fim. Não. Em Portugal, as histórias voltam como o fado, dor, redenção, e um copo erguido ao destino.